Olá, amados, bom dia. Estamos mais uma vez com o nosso Bem de Manhã, nosso devocional dominical, onde nós aqui podemos refletir sobre nossa vida cotidiana como cristãos e também, passar aquilo que Deus tem falado no meu coração durante a semana. E hoje quero conversar com vocês a respeito de um tema e coloquei o nome de reset. Tem sido algo que Deus tem colocado em meu coração, tem sido algo onde eu tenho refletido muito durante esse tempo e que quero compartilhar com vocês nessa manhã. Antes de começar a conversar realmente sobre esse tema, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre este aparelho, não é? Este aparelho é um MP5, ele é chamado de Dingo. MP5 porque ele tem funções para rádio, né? Ouvir uma rádio, ouvir música MP3, também para assistir vídeos e também jogos eletrônicos. E o Dingo, ele tem aqui ao lado, vocês não vão perceber, mas aqui ao lado nós temos alguns orifícios aqui, não é? E que são botões internos. E aqui nós temos um botão que é chamado reset, ou reset, né? E o botão reset, ele serve justamente para, no momento em que o aparelho trava, porque são tantas funções, então em algum momento o aparelho trava. E quando ele trava, é necessário então de internamente apertar este botão reset, para que as funções voltem mais uma vez a funcionar. Diante desse aparelho e da função desse botão que nós vamos refletir também no reset ou no reset das nossas vidas. E você pode dizer assim, mas pastor, nós somos um aparelho? Não, nós não somos um aparelho, mas precisamos de resetar muitas vezes nas nossas vidas. Precisamos de ter esse reset. E, na verdade, o que seria resetar? Resetar quer dizer, queridos, reiniciar, voltar ao estado original. E muitos de nós precisam tomar a decisão de resetar em alguns momentos da vida. É claro que quando eu falo resetar, reiniciar, nós sabemos que nós fomos reiniciados quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque não deixa de ser um reinício. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele resetou. Ele fez com que nós viéssemos a mudar nossas vidas, não é? Estávamos ali no lamaçal do pecado e Ele renovou nossas vidas e graças a Deus por isso. Mas quando eu falo do reset ou do reset na nossa vida, eu não estou falando disso. Porque muitas vezes nós mesmos convertidos, mesmo resetados por Jesus, reiniciados por Jesus, nós também temos na vida muitos momentos em que é necessário um reinício, um começar de novo. Sim, porque mesmo crentes, nós temos momentos difíceis, nós temos momentos que muitas vezes nós estamos vivendo certas situações que se faz necessário de mudarmos um pouco o rumo da vida. Isso nós podemos perceber na vida de muitos personagens da Bíblia, né? Vários personagens. Se eu citar aqui, nós temos Moisés, né, que teve um reset na vida, foi filho da filha de Faraó, passou depois 40 anos fugido do Egito, para depois retornar e se tornar o libertador de Israel. Nós temos também José, não é? Que também viveu questões muito sérias na vida e precisou de também ter o reset na sua vida, se tornou a segunda pessoa, depois da pessoa do faraó, a segunda pessoa, o segundo governante do Egito. Também nós temos Elias, que passou também por dificuldades, teve depressão profunda, medo de enfrentar a rainha Jezabel e
também sofreu um reset na vida para deixar tudo isso e poder tomar então a postura de um profeta do Senhor. Nós temos também Davi, que passou por aquela dificuldade, né? Teve aquele pecado com a Batseba em relação ao adultério, e o primeiro filho da Batseba com ele morreu então, e ele resetou, se vestiu de panos de saco, rapou sua cabeça e passou um bom tempo fazendo jejuns e oração, tendo então o arrependimento, um arrependimento profundo em relação ao que ele fez, né? Ele matou o marido da Batseba, que foi Urias. Enfim, ele realmente ali se arrependeu e resetou sua vida. Nós temos também Pedro, não é, que negou a Jesus e ficou profundamente machucado, magoado por aquilo que ele fez, mas ele também teve um reset. Paulo, que perseguiu a igreja de Cristo e depois se tornou o grande missionário, o apóstolo dos gentios, e também resetou. Na verdade, se nós vamos falar aqui, existem outros e outros personagens, como Jó, enfim, Abraão, tantos outros, conhecidos e menos conhecidos, do qual nós percebemos que houve também um reset, houve um reset, né? Raabe, enfim, tantos outros que podemos dizer aqui. Faltaria realmente tempo para isso. Então precisamos de pensar sobre resetar em algum momento da vida. Precisamos de mudar o foco de algumas coisas e poder fazer isso. Eu não quero dizer aqui com isso que resetar significa esquecer de tudo e deixar para trás o passado mal resolvido. Não. O reset não é delete, não é? Se nós falarmos do delete é deletar. Delete é apagar as coisas. Delete é deixar para trás, jogar na lixeira, jogar no esquecimento e fazer com que, aquilo foi ruim, então não quero saber daquilo e vou para frente. Não. O reset é muito diferente do delete. O delete apaga, mas o reset não esquece das coisas passadas. Pelo contrário, o reset faz com que nós venhamos a resolver coisas que nós não podemos resolver. Nós então no reset nós aprendemos a lidar com o que não conseguimos resolver, né? Aprendemos a lidar com certas questões naturais da vida, com as questões da perca, por exemplo, né? Se você perdeu um ente querido, se você então tem algo que machuca você, e o reset ele vai trabalhar o seguinte: não, vamos trabalhar com isso, já perdemos, foi perdido, precisamos passar um momento do luto e precisamos então nos acostumarmos com a questão da perca e trabalhar essa questão da perca. Tem coisas também que nós, de natureza humana, né, nas personalidades nossas, que nós não podemos deletar, mas o reset nos ajuda a entender e a trabalhar isso com a nova mente que temos de Cristo. Podemos trabalhar isso de maneira correta, não é? Nós somos pessoas diferentes, nós temos personalidades diferentes, mas com o reset podemos então reiniciar no contexto de podermos saber quem nós somos, e o que éramos, e assim podermos prosseguir agora em frente sem ficarmos nos machucando. Isso acontece muito no relacionamento conjugal, onde nós ficamos batendo de frente um ao outro sem conhecer a personalidade do outro, sem saber que o outro não vai mudar totalmente no sentido da personalidade. Que Cristo está trabalhando no casal, mas cada um tem o seu jeito. E que essas questões nós precisamos também de dar um reinício e resetar. Então não é deletar, reiniciar não é deletar. O reset é muito mais poderoso e forte, porque ele não é uma questão de deixar para lá. E o passado tem que ser resolvido. E quando nós falamos de resetar, nós também estamos falando de algumas coisas que precisamos de tomar um rumo, né, de resolver. Então, queridos, é um desastre se nós pensarmos em delete ao invés de reset, porque o delete vai ocasionar, então, ruína em relação a nossa vida. Provavelmente o delete vai até ser pior para a nossa vida. Mas aí a questão no nosso devocional é como e quando resetar. Como e como resetar. Daí, queridos, quando e como resetar, nós vamos pensar no quando. Quando fazermos isso? Bom, o que eu diria para vocês nas devocionais que eu tenho feito, e pensando sobre esse assunto, e agora estou
compartilhando com você sobre isso no Bem de Manhã, é muito importante esse quando isso ele parte de uma questão de que as coisas não estão conseguindo ser resolvidas ou que não estão tendo mudanças, não é? Claro que isso é pessoal. Cada um vai entender qual o melhor momento para resetar, qual o melhor momento para tomar um rumo novo, reiniciar novamente, tá bom? O reset, ele é muito pessoal. Eu não posso dizer a você uma receita de bolo, dizer assim, faça isso quando, mas esse quando parte de você analisar profundamente a sua vida. Analise sua vida, analise o que você tem passado, analise quais são as ferramentas e o mecanismo que você tem feito tantos anos e que sempre é um ciclo vicioso, sempre as coisas vão retornando, sempre as coisas estão fazendo da mesma forma, o mesmo efeito tem acontecido. Isso é muito pessoal, mas quando nós estamos sempre da mesma forma, no mesmo caminho, nas mesmas atitudes e as coisas não melhoram, não é? A questão que você tem pensado agora aí não está melhorando, é porque provavelmente a questão não são as pessoas, mas somos nós. A nossa visão do mundo, não é? Do que nós nos relacionamos, como é que eu enxergo o mundo, está precisando então ser modificada. Quando eu digo isso, muitas vezes nós tentamos na nossa vida a falar e a dizer que a culpa sempre é do outro. A culpa sempre é do outro. O relacionamento conjugal não dá certo porque é o outro. O relacionamento com os filhos não é certo porque é o outro. Tudo é o outro, mas paramos para pensar. Precisamos de avaliar com o meu comportamento com o mundo que me cerca, como eu tenho esse comportamento. Um bom exemplo para falar para vocês é quando muitas vezes nós somos negativos, enxergamos tudo com os olhos negativos na vida. Mas todas as coisas que passamos, até as bem ruins, nós precisamos de olhar questões boas que estão acontecendo ali. Sim, questões boas. Muitas vezes as coisas ruins que acontecem, e eu estou falando agora como servo de Deus e você como servo de Cristo também, as coisas que acontecem com certeza porque Deus permite em nossas vidas. E porque acontece essa permissão de Deus, há coisas ali que Deus quer ensinar a nós, há coisas ali que está obscuro, mas que com certeza se for apertado o botão do reset, nós vamos enxergar de outra forma. Então, essa forma de enxergar todas as coisas, tudo é ruim, mas será que tem alguma coisa boa para eu ver? E às vezes a coisa boa é a mudança, é você mudar a sua postura. Portanto, o problema às vezes somos nós mesmos, e precisamos de olhar para isso. Mas a questão não é só quando, né? Quando já falamos aqui, mas como resetar. E aí talvez seja aí a melhor parte da reflexão, porque voltando mais uma vez para o aparelho que eu falei do MP5 aqui, o Dingo, voltando para ele, esse botão de reset, esse botão ele não é acionado pelo próprio aparelho, ele não tem poder para acionar, porque alguém tem que vir aqui e apertar o botão de reset e tudo reiniciar. Assim também é conosco. Como fazermos o reset é simples. Quando nós percebermos que precisamos de mudança, daí então vamos pedir a Deus para que Ele acione o botão do reset. Sim, é Deus que faz isso por nós. É Deus que trata disso, porque nós não temos condições muitas vezes de um reinício. Eu não estou falando, muitas vezes você pode dizer assim, mas se eu tomar uma decisão e fazer, né, a força da vontade, né, a vontade própria, queridos, mas é muito difícil em algumas questões da vida. Outras questões é mais fácil, né, como lavar os pratos. Eu preciso lavar o prato para estar contribuindo dentro da minha casa, né, falando para os homens agora, então vamos lavar os pratos. Não é? Ou então eu preciso acordar cedo para fazer tal coisa, fazer uma agenda. Isso aí nós podemos fazer. Outras coisas talvez não, porque existem traumas, existem questões, existem formas de um começo de relacionamento. Falo para os casados, o começo do casamento não foi um bom começo e aí você precisa resetar. E muitas vezes isso é necessário pedir ajuda a Deus para nos ajudar a apertar o botão do reset, não é? Aquele botãozinho que tem lá no MP5, também nós temos esse botãozinho que o Espírito Santo pode nos ajudar e apertar e provocar esse reinício. Mas ele sim,
Deus, Ele quer fazer isso em nossas vidas. Se nós soubermos quando, Ele fará como fazermos isso. Com certeza Ele vai nos ajudar. Portanto, queridos, essa é a reflexão dessa manhã, no Bem de Manhã. Reset. Vamos, então, em alguns momentos, resetar nossas atitudes, resetar a forma de enxergarmos a vida, resetar a maneira que estamos caminhando. Nem sempre o que estamos fazendo vai resultar em boas atitudes, nem sempre como estamos caminhando vai resultar em coisas boas para as nossas vidas e para aqueles que nos rodeiam. Vamos parar de dar murro em pontas de facas. Você já ouviu falar nisso? Sim. Parar de dar murros em ponta de facas. Isso é um ditado popular porque muitas vezes estamos nos ferindo tanto e poderíamos estar vivendo melhor. E você pode se perguntar assim, mas pastor, você está falando, nós estamos aqui fazendo uma devocional e em nenhum momento o Senhor leu a Bíblia? Claro que existe um texto da Bíblia, sim, porque quando fazemos devocionais nós temos que nos apoiar na palavra de Deus. Portanto, abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 4, versículos do 21 ao 24. Efésios 4, de 21 ao 24, é justamente o texto que me fez pensar muito sobre essa questão e vai dizer assim: se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. E a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdade e santidade, em verdadeira justiça e santidade, em verdade e justiça. Amém, queridos? Esse é o texto base que nós estamos utilizando para refletir sobre o resetar, o reset. Então, que no nome de Jesus, possamos, como o texto fala aqui, se é que de fato ouvimos dele e fomos instruídos a respeito de Jesus Cristo, da verdade em Jesus, que possamos nos despir desse velho homem, que possamos resetar, saber que somos nova criatura e por sermos nova criatura, possamos caminhar como novas criaturas, sempre procurando o melhor em nossas vidas, sempre não tendo medo de apertar o botão, né, de pedir a Deus para apertar o botão e reiniciar, porque não tem nada de ruim e não tem nada de vergonhoso o servo de Deus, a serva de Deus, sempre procurar se despir do velho homem e viver como uma nova criatura. Portanto, que Deus nos abençoe e que hoje, primeiro dia da semana, domingo, e bem de manhã, possamos resetar, reiniciar aquilo que precisamos em nossas vidas. Deus te abençoe e até a próxima devocional do nosso Bem de Manhã.